Já gravando, senhora presidente. Ok. Hoje é dia 29 de agosto de 2023, né? Nós estamos dando início a mais uma sessão da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Sejam todos bem-vindos nessa sessão de julgamento. Mais uma vez, bom dia a todos os presentes. Ao juiz, doutor Eduardo Soares de Mello, doutora Tatiana Chiaradia, e também ao doutor Luiz Eduardo de Camargo Penteado Rodrigues, a quem eu dou boas-vindas nessa primeira Câmara. Também desejo bom dia ao advogado, né, doutor Eduardo Lagrota, e à representação fiscal, na pessoa do doutor Pedro Abraão. Então, vamos iniciar a nossa pauta. Hoje nós temos uma sustentação oral agendada, né? O doutor Eduardo Lagrota vai fazer SO no processo da Soro System Materiais Compostos. Então, peço que se dirijam ao processo 5010-915, e o relator é o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, um resumo das acusações, por favor. Acho que o doutor Eduardo, acho que ele caiu, não? Acho que ele caiu, a fotinho dele sumiu aqui. Sumiu para mim também. Vamos aguardar um pouquinho. O doutor Eduardo teve que reiniciar a máquina, ele já vai retornar.
Ok. Ok, perfeito. Obrigada. Então, retomando, doutores, nós temos, então, o AN 5010-915, tá? De relatoria do doutor Eduardo Soares de Mello, a empresa Subsystem Materiais Compostos, SA em recuperação judicial, e o patrono é o doutor Eduardo Ladrão. Doutor Eduardo Soares de Mello, você pode fazer um resumo das apresentações fiscais, por favor? Perfeito. O som está um pouquinho ruim, é Subsystem, né? Perfeito, Subsystem. Então, eu vou ler o relatório, né, para daí o patrono proceder à sustentação oral, e aí eu peço que a presidente, a doutora Luciana, aí disponibilize para eu editar meu voto enquanto a sustentação oral é realizada, tá bom? Então, deixa eu localizar aqui. Bem, então, eu reproduzo, né, no meu voto a acusação fiscal. Eu estou ouvindo algum som, e acho que está interferindo um pouquinho. E aí eu sintetizo dizendo: a acusação fiscal consiste, portanto, na utilização de crédito acumulado de CMS apropriado em desacordo com a legislação, mais especificamente com descumprimento dos artigos 18 e 28 da Portaria CAT 26 de 2010. Aí eu digo que em decisão proferida em março desse ano, a DTJ de Bauru cancelou a exigência fiscal contida no auto lavrado, houve recurso de ofício, bem como a apresentação das respectivas contrarrazões, e aqui o trabalho fiscal ele esclarece que o delegado regional tributário de Sorocaba autorizou a título precário que a recorrida, né, contribuinte apropriasse crédito acumulado CMS referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, totalizando aqui uma importância que vai quase, mais ou menos em termos de R$1.060.000. Ocorre que for identificada a geração de crédito acumulado no imposto estadual em valores inferiores aos solicitados para apropriação, o que culminou na reforma da decisão que autorizara a mesma, ou seja, a apropriação de crédito acumulado de CMS relacionadas às operações mercantis realizadas em setembro, outubro, novembro de 2016. Isso aqui ainda é o relatório, tá? Não obstante fosse determinada a reincorporação por parte da hora recorrida dos valores antes autorizados e apropriados a maior, R$ 991.515,31, com a manutenção do julgado da DRT em ulteriores instâncias administrativas, o que se constatou foi o silêncio do contribuinte acarretando a lavradora do auto. A recorrida, porém, recorreu da decisão citada e não reincorporou os valores apropriados como crédito acumulado que já tinham sido utilizados. Contudo, as decisões administrativas posteriores aos recursos protocolados pelo contribuinte mantiveram a decisão reformada pelo delegado regional tributário. Conforme manifestado pelo fiscal autuante, como o contribuinte se mostrou inerte e não efetuou a reincorporação dos valores, foi lavrado o presente auto de infração. Então, fique à vontade, patrono, para a sustentação oral, enquanto isso eu edito o meu voto. Bom dia, relator. Bom dia, presidente. Bom dia, demais julgadores, representante do ofício, senhor Pedro. Gostaria só de esclarecer, aproveitando o relatório apresentado, essas questões todas, elas foram, né, aquelas discussões quando o contribuinte entra com pedido de crédito acumulado, né, aí há aquela autorização de apropriação de forma precária, e houve depois um despacho dizendo que não foi gerado, né, crédito suficiente para fazer frente a esses valores. Esse valor do crédito acumulado a maior era de R$ 991.515,31. A inércia alegada pela autoridade autuante, ela não ocorreu, porque essas decisões elas foram sempre recorridas durante todo o processo
administrativo de apropriação do crédito, e quando houve a decisão final e a comunicação do posto fiscal de Sorocaba ao contribuinte que havia sido decidido pela manutenção da reincorporação, o próprio contribuinte apresentou o pedido de compensação dos créditos que tinham sido já apropriados a ele, cumprindo a liquidação prévia antes da lavratura do auto de infração. Inclusive, esse ponto, é importante frisar, que essa questão da liquidação prévia antes da lavratura do auto, ela foi reconhecida desde a manifestação fiscal pelo próprio fiscal autuante, inclusive em trecho de folhas 128 e 129, a colocação específica do ponto que foi apresentado aos senhores agora, que houve a apresentação do pedido de compensação pelo ECREDAC, através do sistema CIPET, ou seja, através do regramento da portaria corretamente, e esse pedido de compensação ele acabou sendo deferido e liquidado o crédito tributário ora discutido no presente AIM. Inclusive, essa foi a fundamentação da decisão singular, que ora é desafiada pelo recurso de ofício do fazendário. E em folha 130 a 137, eu destaco o trecho onde o julgador de primeira instância ele aponta que a fiscalização também manifestou pela improcedência do auto, como disse anteriormente, e ele conclui pela improcedência integral do auto por conta da liquidação prévia desses créditos. Inclusive, essa decisão, como de praxe, a legislação obriga o recurso de ofício, ele foi apresentado no bojo da decisão, e a manifestação fiscal apresentou seu parecer 023 de 2023, onde traz as razões, pelo não provimento do próprio recurso de ofício fazendário, onde ele destaca, inclusive, trechos onde o autor, o fiscal autuante, reconhece a circunstância da liquidação prévia através do pedido de compensação com o ECREDAC. Esse ponto de folhas 142 e 145, os senhores podem seguir nos autos e observar que lá tem toda a descrição, inclusive com os números dos expedientes, de pedido e de deferimento, despacho. E aí é importante frisar novamente para os senhores que na decisão, fundamentando, o julgador de primeira instância, ele apresenta um detalhamento, e esse detalhamento eu peço venha aqui para ler rapidamente aos senhores, que é o item 46 da decisão ora analisada, onde o julgador diz, a fim de comprovar a liquidação do débito objeto da presente lançamento de ofício, a autuada ainda juntou, folhas 85, o teor da declaração de liquidação de débito fiscal, DOC 5, vinculado ao processo de liquidação, SFP, expediente 2022, 318428, e o processo GDOC correlato, aquele onde foi declarada a necessidade de reconstituição do valor que foi dado como crédito no formato precário. E acontece, conforme o documento juntado no 67 e 68, a notificação desse auto de infração ocorreu no dia 19/12. E o pedido de liquidação foi feito no dia 16/12, ou seja, a comprovação aqui expressa de que a pedido de liquidação foi anterior à lavratura do auto. Nesses termos, de forma bem sucinta, a recorrida, busca a extinção do crédito tributário, ora discutido, nos termos do inciso 1 do artigo 156 do Código Tributário Nacional, por conta do pagamento. Eu agradeço aos senhores a atenção e aguardo aí com a votação de todos. Muito obrigado. Ok, muito obrigada, doutor Eduardo. Parabéns pela sustentação oral, bastante objetiva. Doutor Eduardo, por favor, o voto. Bem, então deixa eu só localizar aqui a parte que eu ainda não li. Só um segundo. Tá. Prosseguindo, para não repetir a parte que já foi lida, conforme manifestado pelo fiscal autuante, essa parte eu li. Como o contribuinte se mostrou inerte, não efetuou a reincorporação dos valores, foi lavrado o presente auto. Anote-se que a decisão recorrida considerou a improcedência do auto lavrado, levando em conta a requisição da liquidação dos débitos em aberto, por parte da recorrida, em momento anterior à notificação do presente lançamento de ofício. Realmente, figura no aludido deciso que, como é curto, eu reputo como importante, eu vou ler. Aí vem o item 46 em diante da decisão.
A fim de comprovar a liquidação do débito objeto do presente lançamento de ofício, a autuada ainda juntou às folhas tal o teor da declaração de liquidação de débito fiscal, DOC 5, vinculado ao processo de liquidação, aí vem os dados, e ao processo GDOC, também vem os dados, citado no relato da infração. Acontece que, conforme documento juntado às folhas tais, a notificação do presente do auto se deu em 19 de dezembro de 22, ou seja, em data posterior ao pedido de liquidação mediante compensação com o ECREDAC, que se deu em 16 de dezembro de 22. Considerando que o pedido de compensação com o ECREDAC foi feito em data anterior à ciência da autuação e que tal pedido foi deferido pela autoridade fiscal, conforme documentos apresentados pelo autuado e confirmado em sistemas da Secretaria da Fazenda e Planejamento, entendo que a presente autuação não merece prosperar. Fecha aspas, digo eu. Assim, o julgador monocrático reputou relevante a circunstância de que, como se verifica as folhas 67 e 68 do processo, em 16 de 12 de 22, houve o pedido de liquidação do débito fiscal objeto do auto lavrado, mediante compensação com ECREDAC, o que resultou na declaração de liquidação de débito fiscal, as folhas 85 do processo. E, em momento ulterior, 19 de 12 de 22, se efetivou a notificação do auto em exame. Ciência da autuação fiscal é recorrida. Como se não bastasse, a decisão recorrida externou que o próprio trabalho fiscal corroborou a necessidade de cancelamento da exigência fazendária em enfoque, nos seguintes termos, abre aspas, impende ressaltar que a fiscalização também se manifestou sobre a improcedência do auto de infração vestibular, conforme peça juntada aos autos, as folhas 128 e 129. Fecha aspas. De fato, depende das folhas 128 e 129 o quanto segue, abre aspas. Este auto de infração, feito, entre outras motivações para evitar uma possível decadência do débito tributário, foi lavrado em 16 de dezembro de 2022, quando este fiscal não tinha conhecimento do pedido de compensação com o ECREDAC, feito pelo contribuinte via CIPET. A notificação se deu em 19 de dezembro, ou seja, em data posterior ao pedido realizado. Destarte, tendo em vista o pedido de compensação com o ECREDAC, que o pedido foi feito em data anterior à ciência da autuação e que tal pedido foi deferido pela autoridade fiscal, conforme documentos apresentados pelo contribuinte e confirmado em sistemas da Cefaz, este fiscal entende que foi quitado o débito que dá origem a esta autuação e, assim, concorda com a autuação que a autuação não deva prosperar. Fecha aspas, digo eu. A própria Fazenda Pública do Estado de São Paulo, folha 144, conclui que, abre aspas, assim, esse é o item 7, né, da manifestação fazendária, assim, uma vez que os valores foram liquidados antes da notificação, a improcedência é a medida que se impõe. Fecha aspas. Tendo em vista os fatos acima clarificados e a real liquidação do débito fiscal descrito no auto lavrado, além de não haver controvérsia acerca da questão, se revela imperioso o reconhecimento da improcedência do auto de infração. Em face do exposto, nego o provimento ao recurso de ofício para manter a decisão recorrida e que houve por bem cancelar a exigência fiscal contida no auto de infração lavrado. É assim como voto. Ok, obrigado, doutor Eduardo. Cumprimento aí pelo voto preciso, bem preciso. Realmente, né, a legislação, né, traz algumas hipóteses de autorização, né, pelo delegado, né, de não tributário, acerca da apropriação de crédito acumulado a título precário, né, antes de que seja feita qualquer verificação fiscal. Mas a própria portaria CAT, né, 26 de 2010, ela autoriza que o valor apropriado a maior, né, eventualmente apurado, né, na fase de diligência, ele seja liquidado mediante a compensação, né, com o crédito acumulado do imposto. E foi esse o caso, né? O pedido de compensação do crédito acumulado foi feito em data anterior, né, à ciência da autuação e foi deferido pelo fisco e houve a liquidação do crédito tributário em questão. Então, o fisco atestou realmente a liquidação do débito fiscal mediante compensação com o crédito acumulado do ICMS. Né? E, então, nesse caso, a concordância da autoridade fiscal, o juízo de piso e também da representação fiscal. Então, eu acompanho integralmente o voto de relatoria e passo então a palavra à doutora Tatiana.
Parabenizo o doutor Eduardo pelo voto. Vou seguir os mesmos entendimentos confirmados pela doutora Luciana. Eu só vou pedir um pouco de paciência, porque eu estou com um grande problema aqui no sistema hoje. Eu estou tentando acessar por várias plataformas e ele entra e sai, entra e sai. Qualquer coisa eu vou sair de novo e vou reiniciar a máquina, tá, Luciano? Ok, perfeito. Eu passo a palavra, então, ao doutor Pedro, por favor. Obrigado, senhor presidente. Olha, nesse caso, eu fico um pouco em dúvida por causa do seguinte, na verdade, ele liquidou o auto de infração com o ECREDAC. Ou seja, o auto é procedente, ele pagou o auto de infração com o ECREDAC, vamos dizer assim, ele compensou. Então, se simplesmente o auto é cancelado, ele pede a repetição de indébito desse valor que ele utilizou do ECREDAC, entendeu? Eu entendo que a melhor decisão nesse caso seria o seguinte, olha, a gente dá provimento ao recurso de ofício, a gente restabelece o auto, porque o auto ele é procedente, no entanto, consideramos a exigência fiscal liquidada pelo pagamento. Pronto. Entendeu? Porque se você cancela o auto de infração foi cancelado, eu paguei o quê se foi cancelado? Ele pede repetição de indébito. Entendeu? Eu sou por essa linha. Eu já fiz várias manifestações nesse sentido, de que o pagamento, ele simplesmente reconhece o que está sendo, o auto de infração como correto. Então, eu não posso cancelar o auto de infração. Esse é o nosso posicionamento. Eu gostaria de levantar essa questão aqui. Pois não, doutor Eduardo. Claro que é importante aqui a opinião de todos, né? A gente sempre acaba refletindo um pouco mais. Eu respeito o posicionamento do doutor Pedro, mas, assim, prevalecendo o meu entendimento, a gente vai ter aqui uma decisão da Câmara em que ela tem um fundamento, né? Não é simplesmente, olha, cancelou, ou melhor, foi negado o provimento ao recurso de ofício porque não havia razão para acusação fiscal, não. Tem um fundamento, né? Tem um conteúdo da decisão, né? E é de acesso a todos, ela é pública, ou seja, não foi dado provimento ao recurso de ofício, repito, caso prevaleça o meu voto, justamente porque houve a liquidação, e se houve a liquidação, é porque a acusação fiscal ela era consistente, ela era legítima, né? Então, você tem esse material à disposição de todos, né? Não é simplesmente não reconheceu porque não tinha que acusar, não reconheceu porque ele pagou, né? Agora, claro, a gente sabe que existe o bom contribuinte, existe o mau contribuinte, o mau empresário, que poderia, né, não vamos ser ingênuos de imaginar que não acontece isso, não aconteceu no passado, de se solicitar depois uma restituição. Eu não conheço na prática, mas a representação fiscal, de repente, tem mais experiência nesse sentido do que eu. Agora, é uma presunção, né? A gente não pode vislumbrar que o advogado, que o empresário, então, ele vá se valer desse expediente que consiste aí numa mais absoluta má-fé, né? Então, por essas razões, claro, respeitando também, mais para frente, me fazendo pensar, respeitando o posicionamento do doutor Pedro, eu mantenho meu posicionamento. Então, exatamente por isso, doutor Eduardo. O doutor bem colocou na sua fala agora, a infração é procedente. Mas quando o senhor conclui, ou manter a decisão recorrida, que houve por bem cancelar a exigência fiscal, quando você cancela a exigência fiscal, você está falando, o auto não merece prosperar. E não é o caso, o auto está correto. Simplesmente a obrigação tributária foi extinta pelo pagamento. Mas o auto, ele é procedente. Não, mas tem uma coisa, estamos aqui trocando ideia. Eu não posso... Pagamento não cancela a auto de infração. Não, tudo bem, mas o recurso de ofício, ele não pode ser provido. Ele tem que restabelecer o auto. Se você cancela o auto de infração, o contribuinte pagou o quê? Como é que é? Doutores, mediante essa colocação do doutor Pedro, eu vou tirar o processo em vista para analisar um pouquinho com mais detalhe, ver as circunstâncias como se foi feito esse pagamento, o que realmente está sendo discutido. O Pedro levar em vista, analisar um pouquinho mais de calma. Peço licença aos doutores, peço licença ao doutor Eduardo. Tá bom. Obrigado, doutora. Presidente, posso fazer um esclarecimento de fato, rápido? Pois não, doutor.
Na verdade, o pedido de compensação com crédito acumulado aqui não foi do auto lavrado, e sim do valor de reincorporação dentro do processo administrativo do ECREDAC, ou seja, uma questão prévia, onde nem nasceu a infração do ponto de vista do auto de infração que foi lavrado. Se a senhora puder avaliar desse ponto de vista, eu agradeço muito. Não, sim, eu quero analisar exatamente esses pontos, né? A origem, né, do débito, né? Então, vou deixar que eu vou analisar com vocês, calma. Ok, doutor, então o processo número 50.10.915 da empresa Solucis Materiais Compostos saiu em vista para mim analisar com um pouco mais detidamente a questão. Muito obrigada, doutor Eduardo, por retornar assim, em breve. Perfeito, peço vênia para me retirar, porque eu tenho o julgamento da segunda Câmara. Muito obrigado a todos, ao relator e ao representante do Fisco, Pedro. Muito obrigado, até logo. Tá, boa semana. Doutora Luciana, o áudio está em mudo. Desculpa. Acho que não temos mais nenhum advogado para sustentação oral. Vamos, então, seguir a pauta. O próximo processo é o processo 40.33.529, o primeiro da pauta. É o BLF SA, pedido de retificação de julgado de relatoria do doutor Eduardo. Tá. Eu posso editar o voto, doutora Luciana? Sim, ele está aberto já para a tradição. Tá, só um segundo. Bem rápido. Tá demorando para abrir agora. Vamos aguardar. Pronto. Questão antecedente. Bem, voto registrado. Eu vou proceder à leitura. Doutor Eduardo, eu acho que a doutora Tatiana não está presente na sessão. Acho melhor a gente aguardar um pouco. Tá, então a gente aguarda. Mas, doutor Pedro, eu vou dar uma pensada também em relação ao que você falou, tá? Até porque se por acaso houver uma divergência, é só em relação ao aspecto formal, né? É o que parece, não ao conteúdo. Então, até aguardar também, depois, se a doutora Luciana puder emitir antes o posicionamento dela, porque se eu concordo também, eu já preparo ali uma preferência, né? E aí já fica pronta e a gente resolve. Quer dizer, celeuma não vai haver, de repente é um formalismo, é que eu pensei de uma outra forma, mas não vai haver problema em relação a isso, né? Eu acho que o ponto central aí realmente é o que o patrono da empresa falou ao final, né? Realmente, se ele quitou, vamos dizer assim, a obrigação antes do nascedouro do auto de infração, aí realmente não há que se falar em auto de infração. Então, realmente, o auto tem que ser cancelado. Agora, se ele é só uma questão de notificação ou não, foi lavrado o auto, ele sabia que foi lavrado o auto e aí utilizou o crédito acumulado para pagar o auto, aí realmente a gente pela manutenção do auto.
Mas esse é o ponto fulcral que a gente precisaria, no meu entender, né? A gente precisaria estudar com calma, né? É exatamente essa questão, né? Quando o que está se tratando efetivamente, né? Se na verdade é o pagamento do auto ou se está se tratando mesmo da compensação do que ele já tinha feito antes, né? Da progressão que ele tinha feito antes no contrato acumulado. É isso aí. Mas nesse caso, a própria representação, no parecer do recurso de ofício, já coloca que o valor foi liquidado antes da notificação. Então, a questão do auto nem deveria ter nascido, não? Então, Sim, por isso. o fiscal, ele disse que foi elaborado realmente para prevenir a decadência, né? Então, na verdade. Então, eu creio que, assim, vamos analisar com calma, né? Acho melhor a gente, acho que não há nenhum prejuízo, né? A gente tirar a diligência e retornar com uma decisão um pouco mais consolidada entre nós, né? Então, a Tatiana, acho que já retornou, né? Sim, então, doutora Tatiana, nós estamos então no processo 40.33.529, né, da BRF-SA. Da Soro 6 tem você pediu vistas, eu consegui entrar aqui agora, né? Sim, pedi vistas. Isso. Tá bom, então. Então, agora o próximo. Agora o próximo é o processo BRF. Isso. Relatoria do doutor Eduardo, é um pedido de retificação de julgado, e eu peço então ao doutor Eduardo que faça a leitura do voto. Tá, então vou proceder à leitura do BRF. Então, no meu voto, eu reproduzo aqui as duas acusações fiscais, né, transcrevo, e na sequência eu digo: as acusações fiscais consistem, portanto, no creditamento indevido de CMS, crédito presumido, concedido pelo decreto 37699 de 97, eu estou só ouvindo aqui uma interferência de som, eu não sei se alguém está com o microfone ligado, concedido pelo Estado do Rio Grande do Sul, de forma unilateral, ou seja, à revelia do CONFAS, nas entradas de mercadorias no Estado de São Paulo, no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2008. Aí eu digo que a 11ª Câmara Julgadora, menciono o número de folhas, negou o provimento ao recurso ordinário interposto pela hora requerente, que aqui a gente está tratando de um pedido de retificação de julgado, ensejando a apresentação de recurso especial folhas tal e retificação de julgado folhas tal, sendo admitido este último e sobrestada a admissibilidade do primeiro, o RESP. Em 22 de abril de 21, a recorrente apresentou o pedido de verificação de reconhecimento de créditos do CMS e renúncia à defesa do recurso administrativo judicial, folhas 641 e 647, nos termos da resolução conjunta da Secretaria de Fazenda e Planejamento da PGE número 1 de 2019. Sessão de julgamento realizada em 23 de abril de 21, a 11ª Câmara, julgadora deste tribunal, folhas tais, determinou a conversão de julgamento em diligência, com a remessa do processo para a presidência do referido egrégio tribunal, para cumprimento da aludida resolução conjunta. Depende das folhas 655 e 678 do presente auto a seguinte manifestação do DIGES, Diretoria de Atendimento, Gestão e Conformidade, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da referida resolução conjunta, no que concerne à verificação do reconhecimento ou não dos créditos tributários que foram concedidos de forma unilateral, ou seja, ao arrepio de convênio celebrado no âmbito do CONFAS. Aí eu transcrevo a manifestação do DIGES, mais especificamente o item 4, que é a conclusão, que diz: diante do exposto, nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Resolução Conjunta 1 de 2019, em virtude do cumprimento da totalidade dos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 160/2017, pelo Convênio ICMS 190/2017, manifesto-me pelo reconhecimento dos créditos do ICMS decorrentes da lavratura do auto 4033529-0, fecha aspas. Digo eu, houve destarte o reconhecimento do crédito tributário cobrado no presente auto, convalidando-o, portanto, na forma pretendida pela requerente, pela autoridade competente, nos moldes da Lei Complementar 160 e do Convênio 190, ambos 2017. O processo retornou para este egrégio tribunal com a intimação das partes para a manifestação a respeito da conclusão da diligência. Se extrai das folhas 686 e 688 do processo que, em 30 de setembro de 22,
a requerente concordou com o resultado da diligência, consistente no reconhecimento e deferimento da convalidação dos créditos pleiteados. Da mesma forma, após a intimação da decisão sobre o pedido de verificação de reconhecimento de créditos, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo externou, em 3/10/22, folhas 690 e 691, o reconhecimento do cumprimento da aludida diligência dos termos solicitados pela 11ª Câmara. Os autos foram, então, encaminhados para esta colenda da Câmara de Julgamento para prosseguimento do processo no contencioso administrativo tributário, em consonância com a referida resolução conjunta. Oportuna transcrição do parágrafo 3º do artigo 6º da referida resolução, segundo a qual, abre aspas, na hipótese de retorno do pedido à Delegacia Tributária de Julgamento ou ao Tribunal de Impostos e Taxas, deverá o processo contencioso prosseguir na fase processual em que se encontrar, para que o órgão de julgamento, conhecendo do resultado sobre o reconhecimento, profira a decisão. Fecha aspas. Digo eu, considerando a disciplina legal que rege a matéria e o conhecimento do resultado da diligência, consubstanciado no reconhecimento de créditos relativos ao ICMS, decorrentes de operações para as quais foram concedidos benefícios em desacordo com o previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, alínea G da Constituição Federal, assim como na Lei Complementar 24, de 1975, cobrados por meio do presente auto de infração, imperioso o reconhecimento da perda de objeto do presente auto, estando assim prejudicada a análise do recurso interposto, com o consequente encerramento do contencioso administrativo tributário. Em face da convalidação dos créditos cobrados no presente, aqui eu repeti, mas não vou corrigir, auto de infração, nos termos da Lei 160 e o Convênio 190, ambos de 2017, não conheço o pedido de retificação julgado. Dito de outra forma, não conheço o pedido de retificação julgado interposto pela perda do objeto da lide, prevalecendo a decisão proferida pelo DIGES no que atina aos créditos antes glosados no presente auto de infração. É assim como voto. Ok, obrigada, doutor Eduardo. Cumprimento pelo voto. Realmente, né, o órgão competente reconheceu a integridade dos créditos, né, na discussão, né, então houve perdas provenientes do objeto litigioso, né, então realmente nós estamos decidindo que o recurso ordinário não deve ser conhecido, né, segundo o que nós temos adotado. Então, eu acompanho o seu voto, doutor Eduardo. Então, eu passo agora a palavra à doutora Tatiana. Acompanhando aqui o doutor Eduardo, né, é o tema da guerra fiscal, concordo com a posição do julgamento anterior e vou acompanhá-lo no voto. Ok, obrigada, doutora Tatiana. Passo a palavra, então, ao doutor Luiz Eduardo. Parabenizo o doutor Eduardo pelo voto. Tendo os créditos já sendo reconhecidos, inclusive pela Secretaria da Fazenda, não cabe decisão diferente. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Perfeito voto, doutor Eduardo. Realmente perdeu o objeto, o julgamento. Estamos de acordo com o voto. Obrigado. Ok, perfeito. Então estamos em concordância, então estou encerrando os debates. E passo a verificação de quórum. Iniciamos a votação. Ok, encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Então, no processo 40.33.529 BRF, né, o pedido de retificação do julgado interposto pelo contribuinte não foi conhecido, com decisão unânime dessa Câmara. Passamos agora ao próximo processo da pauta, processo 41.45.812, vetor comércio de combustíveis, de relatoria também do doutor Eduardo.
Eduardo, estou abrindo aqui para podemos fazer a sessão do seu voto. Perfeito. Eu só vou editar. Só um segundo, presidente. Bem, o voto foi editado. Eu vou proceder, então, à leitura do mesmo. Só aqui localizar. Bem, então eu reproduzo aqui na parte do voto, né, depois do relatório. Eu estou ouvindo só uma... Não sei se tem algum microfone aberto. Então, eu transcrevo aqui as acusações e aí eu passo ao resumo das mesmas. As acusações fiscais consistem, portanto, em 1, o item 1, falta de pagamento do ICMS nas saídas de etanol hidratado carburante escrituradas regularmente. O descredenciamento da recorrente, distribuidora de combustível, na comercialização de etanol hidratado carburante exigia, nos termos do artigo 418-C2 do regulamento do ICMS, para cada operação com a referida mercadoria, recolhimento do ICMS por meio de 2 guias de recolhimento, GAR e ICMS, sendo uma relativa ao ICMS próprio e a outra relacionada ao ICMS das operações subsequentes, substituição tributária, antes da saída das mercadorias. Esse é o item 1. Outra acusação, acreditamento indevido do ICMS em virtude da escrituração de valores no campo, abre aspas, ajustes a crédito do imposto, fecha aspas, os registros fiscais da apuração do ICMS, operações próprias da EFD e que estão refletidos no campo 57, outros créditos do relatório de apuração do ICMS, operação própria, operações próprias da GIA, sem a necessária comprovação de origem. Esse é o item 2. E o creditamento do ICMS-ST em decorrência da escrituração no campo deduções da ST, né, do Registro Fiscal de Apuração do ICMS-ST, da FD, e que constam no campo 64, deduções do relatório de apuração do ICMS-ST e da GIA. Também o item 3, sem a necessária comprovação da origem. Indo mais para frente, decorre do recurso ordinário a pretensão de nulidade do auto lavrado pelo alegado não cumprimento ao disposto na Portaria CAT 115 de 2014 da Cefaz. Aludida norma, artigo 2º, parágrafo único e artigo 10º, parágrafo 1º da referida portaria, além da Lei Complementar 939 de 2003, o artigo único, inciso 2º, das suas disposições transitórias, e essa lei complementar é o Código de Defesa do Contribuinte, estabelecem a avaliação prévia, referindo o trabalho fiscal à lavratura do auto de infração pela Comissão de Controle de Qualidade e ou manifestação da comissão sobre o tema tratado no caso específico. Argumenta-se que o referendo constitui requisito de validade da concessão do crédito tributário, elemento, portanto, de validade do lançamento de ofício, e que as regras incertas na Portaria CAT 115 de 2014 não constituem mera recomendação à autoridade administrativa, mas norma a ser rigorosamente cumprida, sendo que a sua inobservância, omissão, portanto, ao procedimento necessário, resulta na invalidade da concessão do crédito tributário. Por esses motivos, além de outros, proferia eu
votos propondo a conversão do julgamento em diligência para que a Comissão de Controle de Qualidade competente se manifestasse sobre a matéria com a apresentação do mencionado referendo do trabalho fiscal ou mediante a prestação de informações, hipótese aí de inexistência de trabalho da comissão. Considerando, todavia, posicionamento majoritário contrário desta colina da Câmara, ou seja, a não necessidade da aludida conversão do julgamento em diligência, em face da dispensa de demonstração de existência do referendo, bem como, também considerando a observância aos princípios da celeridade e da eficiência administrativa, postulados que permeiam o processo administrativo tributário, passei a me curvar aos meus pares para prosseguir a análise das demais questões ventiladas em cada caso concreto. Ocorre que o presente auto de infração sequer enseja se lê uma acerca da matéria. Isso porque depende do exame deste auto a comprovação de existência prévia do referendo, autorizando a constituição do crédito tributário nos moldes do artigo 2º, parágrafo único, e do artigo 10º, parágrafo 1º, ambos da Portaria CAT 115. Basta a leitura do processo, folha 101 a 102, para constatar em ata da Comissão de Controle de Qualidade, realizada em 2 de março de 22, no município de Campinas, em que fora examinada a minuta do auto 4145812-6 e aprovada sua lavratura, nos seguintes termos. E aí eu vou ler porque é curto. Abre aspas, nos termos do artigo 4º, inciso 2º da Portaria CAT 115, a Comissão de Controle de Qualidade, após o exame do presente, à vista do relatório circunstanciado e debates, aprova a lavratura do auto. E digo eu, referida ata identifica a participação dos componentes da comissão, como é o caso do delegado regional tributário, inspetor fiscal e agentes fiscais de renda. Não há, portanto, o que discutir porque sequer há controvérsia. A recorrente sustenta sinteticamente sua peça recursal 1. Ausência de prova da infração, implicando em arbitrariedade dos atos fazendários e inexistência de relação dos mesmos com legislação aplicável. Inobservância aos princípios da legalidade, publicidade e oficialidade. E 3. Descumprimento do artigo 142 do CTN. Não comungo da pretensão da recorrente. Tenho para mim que a Constituição do Crédito Tributário considerou todos os elementos constantes do artigo 142 do CTN, assim como os requisitos de validade da lavratura do auto e que se encontram elencados no artigo 34 da Lei Paulista 13457 de 2009. Noto do trabalho realizado pela fiscalização, relato da infração, relatório circunstanciado, demonstrativos, identificação inequívoca do sujeito passivo, fato gerador da obrigação tributária, matéria tributável e valor do imposto cobrado. Em outras palavras, não há dúvida a respeito das circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram o lançamento de ofício, até porque as peças fazendárias indicam as normas tidas como desrespeitadas, correspondente capitulação das penalidades, além do fundamento legal para atualização do débito fiscal e aplicação dos juros. Era mister que a recorrente apontasse, de modo claro e preciso, eventuais elementos que maculariam o auto de infração por vício de nulidade, além de demonstrar de forma inequívoca o alegado cerceamento ao contraditório e ampla defesa. Não foi o que ocorreu. Ao contrário, a recorrente teve oportunidades para se manifestar, pôde exercer destarte ampla defesa e contraditório, além de ficar evidenciado que compreendeu as acusações a ela imputadas. Deveria ter aproveitado os momentos processuais oportunizados para apresentar elementos documentais que corroborassem o que, no meu entendimento, alegou de forma genérica, data vênia de modo vago. Como dito, a acusação fiscal do item 1 do auto consubstancia a falta de recolhimento de CMS e CMS-ST, este último no caso do substituto tributário, relacionado às operações mercantis ulteriores, nas saídas de etanol hidratado carburante. Isso porque a recorrente, distribuidora do combustível, estava descredenciada nos moldes do artigo 418-A do regulamento do ICMS. Como consequência, tinha a obrigação de pagar o ICMS de cada operação referente ao mencionado combustível antes das saídas das mercadorias em 2 guias de recolhimento GARI, uma relativa ao ICMS próprio e a outra ao ICMS-ST.
de acordo com o artigo 418C2 do regulamento. E aí eu transcrevo o referido dispositivo legal. Continuo dizendo: embora notificada das operações contidas no demonstrativo 1, integrante do trabalho fiscal, e escrituradas regularmente nos livros fiscais, a recorrente não apresentou as correspondentes guias de recolhimento. A recorrente afirma a falta de apresentação de conjunto probatório completo pelo trabalho fiscal, o que culminaria em desrespeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Assevera ainda: 1. Desrespeito, no momento da apuração, quanto aos limites do poder de fiscalizar, ausência de análise pela fiscalização dos documentos do auto e que demonstrariam a utilização do crédito acumulado para pagamento do tributo, conta gráfica. 2. Necessidade de apuração por parte do trabalho fiscal de todos os valores informados pela recorrente, em consonância com o artigo 142 do CTN. E 3. Não observação da utilização dos créditos acumulados para a quitação do tributo exigido, ICMS e ICMS-ST. Digo eu. Não se questiona, fato, portanto, incontroverso, no presente auto, a situação de descredenciamento da recorrente, né, que foi publicado às folhas 21 do Diário Oficial em 17 de setembro de 2020. Na condição de descredenciada, incumbia a recorrente recolher o ICMS em duas guias, o ICMS operação própria e o operações subsequentes, antes das saídas das mercadorias do seu estabelecimento. A infração em exame, item 1, decorre do não cumprimento ao disposto no artigo 418-C, inciso 2 do regulamento, e que exigia procedimento específico para a quitação do imposto estadual. Ainda que seja alegado o recolhimento do imposto com aproveitamento de crédito acumulado no período, o que, uma vez efetivamente demonstrado, poderia eventualmente ensejar a alegação de mero descumprimento de obrigação tributária de feição acessória, tal circunstância, ou seja, o pagamento do ICMS e o ICMS-ST das operações escritas no demonstrativo 1 do trabalho fiscal, não restou claramente demonstrada, haja vista que o recurso ordinário se limitou a externar que, eu acho interessante eu ler, para mostrar que ele não trouxe documentos, ele não deparou sobre os valores envolvendo as operações, valor de crédito acumulado, e não fez aí um rastreamento para provar que houve o pagamento. Então, voltando, o recurso ordinário se limitou a externar que, abre aspas, a fiscalização sequer analisou os documentos existentes no auto, que demonstram que a contribuinte se utilizou do crédito acumulado para pagamento do tributo, conta gráfica, não havendo que se falar, portanto, em falta de comprovação do recolhimento. E mesmo que esse fato não fosse observado, a fiscalização deveria ter realizado a reapuração dos créditos do CMS. E aí reproduzo também o que é dito no recurso ordinário, abra aspas, faça necessária a nulidade do presente auto, que no momento da apuração não observou a utilização dos créditos acumulados, exigindo, desta forma, ICMS próprio e das operações subsequentes de forma acumulativa, portanto, inconstitucional. Além do que, conforme informado em supra, a inobservância da correta apuração fiscal deixou de considerar que o tributo a que exigido já foi integralmente quitado pela utilização do crédito acumulado de ICMS, fecha aspas. Digo eu, significa dizer que a recorrente repudia o trabalho fiscal por alegada falta de exame de documentos constantes do auto de infração e ausência de reapuração dos créditos do ICMS, sem, contudo, demonstrar de forma precisa, mediante a apresentação de informações relativas a valores, meses de referência, relação com as operações objeto do auto, entre outros, na peça recursal, a quitação com crédito acumulado. Descabido o entendimento de que ônus da prova caberia exclusivamente ao fisco estadual, na medida em que houve nítida inobservância à norma incerta no artigo 418-C, inciso 2º do regulamento. No que concerne às exigências fazendárias dos itens 2 e 3 do auto, o trabalho fiscal constatou que, a partir de janeiro de 2020, a recorrente procedeu a lançamentos de crédito de ICMS próprio e ICMS-ST sem apresentação, por parte da recorrente, da origem dos mesmos ou da fundamentação legal para o expediente adotado, com a mera alegação da recorrente
de que tratar-se-ia de, abre aspas, devoluções, no caso, ajustes a crédito do imposto, ou, abre aspas, deduções da ST. A recorrente sustenta o direito ao crédito do ICMS em decorrência da imperiosa observância ao princípio da não cumulatividade, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição e o 4º da Lei Complementar 939 de 2003, pleiteando a nulidade do auto por falta de liquidez. Digo eu, todavia, não houve apresentação da origem ou da fundamentação legal que amparassem os referidos lançamentos, ficando a recorrente adstrita à argumentação de que diziam respeito a singelas devoluções ou deduções. No que atina mais especificamente ao item 2, do auto, acusação fiscal de creditamento indevido do ICMS de operação própria, a recorrente defende que a fiscalização não poderia ter desconsiderado o crédito do imposto estadual assegurado a ela em consonância com o princípio da não cumulatividade. Anote-se que a explanação da recorrente fica limitada ao direito ao crédito decorrente do referido princípio. Não se questiona o direito ao abatimento entre créditos oriundos da escrituração de entradas e débitos decorrentes das saídas tributadas no período. Como bem observado, a decisão recorrida, abre aspas, frise-se que o direito ao crédito garantido pelo princípio constitucional da não cumulatividade não se confunde com as providências formais exigidas para o seu exercício. O direito é amplo, submetendo-se unicamente aos limites constitucionais, mas seu exercício depende de normas instrumentais de apuração. Ressaltamos que o contribuinte, para que tenha direito ao crédito, deve atender ao preceituado pela legislação de regência. Fecha aspas. Digo eu. No caso vertente, não se assegurou da certeza dos créditos lançados, uma vez que sua origem não foi clarificada, apesar de notificações endereçadas à recorrente, pela pessoa jurídica e sócios. De fato, a recorrente não respondeu à notificação para, abre aspas, descrever os fatos que teriam dado direito aos referidos lançamentos, informar os dispositivos legais nos quais se embasaram, apresentar a documentação comprobatória do referido direito e apresentar demonstrativo de cálculo do valor lançado. Digo eu. A argumentação recursal cingiu-se ao âmbito teórico, direito ao crédito em conformidade com o princípio da não cumulatividade, tendo em vista que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses excepcionais, isenção e incidência previstas na Constituição. Quando deveria, a argumentação recursal, ir além para demonstrar, mediante comprovação de origem e ou fundamento legal, inclusive com demonstração de cálculo de valores, que o crédito do imposto estadual era legítimo, era regular. Não foi o que ocorreu, porquanto, instado a se manifestar durante a realização do trabalho fiscal, preferiu a recorrente se silenciar, assim como fizera em suas peças de defesa. Tecidas essas considerações, nego o provimento a esta parte do recurso ordinário, mantendo a acusação fiscal do item 2. Em relação ao item 3, que também acreditamento indevido, mas no caso do CMS-ST, a recorrente pleiteia a observação do real valor da base de cálculo da operação mercantil realizada. Afirma a aplicação do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, norma que assegura a imediata e preferencial restituição da quantia paga do tributo pelo responsável pelo seu pagamento, quando não se realizar o fato gerador presumido, E aí afirma também a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei Complementar 87/96, que trata da delegação aos Estados e Distrito Federal da competência para disciplinar o regime de ST em lei ordinária. Acrescenta, a recorrente, a impropriedade da atribuição de base de cálculo superior ao real valor da operação mercantil, devendo considerar a base de cálculo cuja grandeza corresponda ao fato que será realizado, o valor do preço da venda ao consumidor final. Por essa razão, a recorrente observa que eventuais distorções, diferenças entre a base de cálculo presumida e o valor do preço final praticado, com o recolhimento de CMS maior, devem implicar em restituição do imposto estadual ao contribuinte, sob pena de desrespeito aos princípios da capacidade contributiva e da vedação com fisco, além de desconsideração à decisão do STF na AD 2777 de São Paulo.
A recorrente rechaça a adoção da base de cálculo presumida com argumento adicional de que ao fisco é possível mensurar previamente o valor real da operação mercantil, tendo em vista a lista de preços nos municípios informada semanalmente pela agência reguladora. Discorda da base de cálculo presumida ou da figura da pauta fiscal, uma vez que o relatório oficial divulgado pela agência reguladora federal pode averiguar nos postos revendedores os valores das operações mercantis envolvendo álcool etílico hidratado para fins carburantes. Digo eu, data vênia, peça processual bem elaborada pela recorrente, verifico novamente a alegação jurídica de forma genérica, quando seriam mais acertadas ponderações levando em conta a particularidade do caso concreto, de sorte a legitimar o seu direito ao crédito do ICMS. Não se questiona o direito ao crédito do imposto estadual em situação em que há diferença entre o valor da base de cálculo presumida, montante superior, e o valor da base de cálculo real constatada na efetiva realização da operação mercantil, montante inferior. O ordenamento jurídico, artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, aliás, é uníssono quanto ao direito à restituição imediata e preferencial do valor recolhido ao maior pelo responsável pelo pagamento, sob pena de mitigação dos princípios da capacidade contributiva e da vedação do confisco, além de outros. A discussão reside na escrituração, no livro registro de apuração do ICMS, o RAICMS, da EFD, do estabelecimento autuado de valores a título de deduções, ST, substituição tributária, sem a devida comprovação. Na medida em que se procedeu à escrituração dos créditos diretamente no registro de apuração, folhas tais, nas guias folhas tais, incumbia a recorrente a comprovação das apropriações dos respectivos valores, ao invés da simples informação de que as deduções de comento, e aí menciona as folhas, decorreram de ajustes, uma vez que o valor da base de cálculo presumida suplantou, ou teria suplantado, a base de cálculo realizada na prática, com indevido recolhimento de ICMS-ST maior. O expediente da recorrente foi outro, mormente porque se limitou à alegação genérica a respeito do direito ao ressarcimento de parte do ICMS-ST recolhido, quando deveria debruçar sobre sua realidade fática, demonstrando documentalmente a origem dos créditos com base na venda do combustível ao consumidor final, operação mercantil havida entre o posto de combustível, substituído tributário do ICMS, e o consumidor final. Oportuna a decisão recorrida ao registrar o quanto segue. E aí é apenas um parágrafo, eu vou ler. Ressalte-se que, ao contrário do sugerido pela defesa, não está a se olvidar do entendimento do STF na AD 2777 de São Paulo. Veja que essa decisão foi no sentido da constitucionalidade do artigo 66b, 2 da Lei 6374, que trata de hipótese de devolução do imposto pago a maior antecipadamente pela sistemática da ST para frente, quando se comprova que na operação final com a mercadoria ficou configurada obrigação tributária de valor inferior à presumida, fecha aspas, digo eu. Se extrai do julgado recorrido, com acerto, não haver negativa a posicionamento sacramentado pelo STF. Ao contrário, o deciso monocrático reconhece a devolução do ICMS-ST recolhido ao maior, desde que, condição essa na linha da diretriz firmada pelo STF, desde que, quando há comprovação, e aí eu destaco, de que a base de cálculo presumida para o imposto estadual e que ensejou o recolhimento do ICMS atinente às operações mercantis futuras correspondeu a valor superior à base de cálculo efetiva, conhecida no momento da real venda das mercadorias. No caso vertente, não houve a comprovação pela recorrente da diferença entre as referidas bases, presumida e efetiva. Por esses motivos, nego o provimento a essa parte do recurso ordinário, mantendo a acusação fiscal do item 3. Pressume do recurso ordinário a discordância com a forma de atualização da base de cálculo das multas aplicadas. Para tanto, externa porque a penalidade utiliza como valor básico o valor do tributo já com a incidência dos juros de mora, aplicação dos juros ao valor básico das multas, sem a necessária previsão legal, culminando em dupla penalidade ao contribuinte. Dessa forma, assevera a ilegitimidade da forma de cálculo do valor básico para a incidência da multa. A recorrente ainda rechaça a taxa de juros de mora como índice de atualização dos valores básicos dos débitos fiscais, registrando que correção, atualização monetária e juros de mora são institutos distintos.
não havendo fundamentação legal para aplicação da taxa de juros, sanção pelo atraso na atualização monetária do débito fiscal. Quanto à temática, atualização do valor básico da multa, este egrégio tribunal afirmou diretriz com a edição da súmula 13 de 2018, segundo a qual, abre aspas, é legítima atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º, artigo 85 da Lei 6374/89. Destarte, não conheço essa parte do recurso ordinário. No que diz respeito à ilegalidade dos juros de mora, aí eu transcrevo a súmula 10, que foi revisitada pelo TIT. E aí, então, nessa parte, eu conheço e dou provimento ao recurso ordinário. A peça recursal destaca o efeito confiscatório da multa, né, que para ele seria excessiva, considerada pelo trabalho fiscal, uma vez que não houve dolo na conduta praticada pela recorrente, não havendo proporção entre a penalidade aplicada e o comportamento do particular. Pleiteia a nulidade da penalidade a ela, recorrente imputada, sob pena de desrespeito ao 154 da Constituição e que prestigia o princípio da vedação do confisco. Não obstante a assertiva da recorrente, o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, norma que disciplina o processo administrativo fiscal no Estado de São Paulo, veda aos julgadores deste egrégio tribunal a apreciação de matéria constitucional, no caso, o artigo 154 da Constituição, e que versa acerca da vedação ao princípio do confisco tributário. Esclarece que no julgamento é vedado afastar a aplicação da lei sob a alegação de constitucionalidade, exceção feita às hipóteses do inciso 1 e 2 do artigo 28, situações em que o caso em comento não se enquadra, e aí eu transcrevo o artigo 28. No que concerne a mencionada pretensão da recorrente, não conheço o recurso ordinário. A recorrente pleiteia subsidiariamente a redução e relevação das multas impostas no auto lavrado. A relevação e redução da penalidade aplicada é possibilitada pelo 527A do regulamento. E eu transcrevo o seu caput. Conformidade com o que dispõe o referido artigo de lei, não há como reduzir ou relevar as penalidades aplicadas em processo, uma vez que um dos requisitos para a suavização ou relevação da multa é que a infração não implique em falta de pagamento do ICMS. O caso concreto, todavia, versa justamente acerca da ausência de recolhimento do imposto estadual, ICMS e ICMS-ST, seja de forma direta, ausência de pagamento do imposto, item 1, ou indireta, apropriação indevida de créditos, item 2 e 3. Destarte, não há como prestigiar a mencionada pretensão da recorrente. Em face do exposto, conheço parcialmente o recurso ordinário e, na parte conhecida, dou provimento parcial para reduzir o débito fiscal contido no auto de infração. É assim como voto. E obrigada, doutor Eduardo. Eu cumprimento pelo excelente voto, analisou as questões em profundidade, com muita clareza. Realmente, eu entendo que não há nulidade nenhuma, vislumbro nenhuma nulidade. Em relação à questão do controle de qualidade, a portaria 115, né, embora dispensável, né, no entendimento dessa Câmara, que dispensava a comprovação para a comprovação da conduta operacional, né, é dispensável a apresentação da ata de comissão do controle de qualidade, mas nesse caso ela foi juntada. Em relação à atualização do valor básico da multa, né, nós temos a súmula 13, não há o que se falar. Quanto à questão da confiscatoriedade da multa, né, sequer os recursos têm sido conhecidos nessa Câmara, né, em relação ao caso do que dispõe no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Eu concordo também em relação à aplicação da súmula 10, né, da revisão da súmula 10. E no mérito, em relação ao item 1, né, nós estamos tratando de uma distribuidora de combustível, ela comercializou, né, o etanol hidratado combustível quando estava descredenciada, né. Os efeitos dessa revogação do credenciamento é imediato, e no caso ela deveria adotar o procedimento de acordo com o artigo 418, inciso 2 do LIPIMS, né? E como não adotou, a infração está devidamente caracterizada e nos autos ele sequer logrou deputar, né, o trabalho fiscal. Em relação aos itens 2 e 3, né, que é o crédito do ICMS próprio e do ICMS-ST, por não ter comprovado a origem dos créditos escriturados, o autor não logra nenhuma prova, né, para comprovar essa origem, né, que, na verdade, é o núcleo da acusação fiscal. Ele traz alegações genéricas, como bem colocado pelo doutor Eduardo. Então, eu acompanho integralmente o voto do doutor Eduardo, aqui mais uma vez o parabenizo. Passo, então, a palavra à doutora Tatiana. Obrigada, doutora Luciana.
Parabenizo o doutor Eduardo pelo voto, muito profundo, detalhista, apreciou os detalhes tanto jurídicos quanto fáticos do caso concreto e vou acompanhá-lo em sua integralidade. Ok, obrigada, doutora Tatiana. Doutora Luiz Eduardo, por favor. Parabenizo novamente o doutor Eduardo pelo voto, exauriu o tema, não tem como chegar à conclusão distinta, o contribuinte realmente não traz nenhum elemento que, para validar os lançamentos dele no caso concreto, se resumindo a fazer alegações genéricas quanto ao princípio da não cumulatividade. Portanto, concordo com o auto e com o voto do relator, doutor Eduardo. Ok, muito obrigada, doutora Luiz Eduardo. Doutor Pedro Abraão, por favor. Obrigado, senhor presidente. Perfeita análise do doutor Eduardo com relação ao mérito. Realmente tem a legislação explicita a forma como ele deveria recolher o imposto, uma vez que ele não estava credenciado, ele assim não seguiu, procedente. Os demais itens, realmente ele só fica no genérico, mas não faz prova efetiva de por que ele teria direito a esse crédito. Eu só faria uma observação, doutor Eduardo, no seguinte sentido, se me permite, é que esse auto de infração ele não possui fatos geradores anteriores a 1º de janeiro de 2017. Então, acho que aqui seria a questão de realmente negar provimento ao recurso ordinário, porque o doutor dando provimento parcial na forma como o doutor está colocando, aí vai incitar toda a máquina pública aqui do EPAT, vai vir para a gente vai ver, bom, o que ele deu provimento parcial, vamos ter que recorrer, não vamos ter que recorrer, quando na verdade não é necessário, porque não tendo fatos geradores anteriores a 1º de novembro de 2017, realmente os juros já estão calculados, né, limitados à Selic, né? Então, acho que seria o caso de não provimento do recurso ordinário. Tá, seria então por uma questão mais operacional interna da Fazenda, né? Isso, para não dar seguimento ao auto, porque provimento parcial vai vir necessariamente por representação fiscal, vamos ver o por que ele deu provimento parcial, esse tipo de coisa, não há necessidade, a gente teria que trabalhar em cima dele quando não há necessidade nenhuma, né? Tá, então é só eu retificar Isso, a na parte parte final, aí da ementa, a parte final, e quando eu isso, falo que e negar provimento. já foi adotada a súmula revisitada, eu só deixo isso Isso. numa minha opinião, dizendo que Não precisa nem na verdade falar que já foi adotado. O auto já foi calculado pela Selic, né? Os juros já foram limitados pela Selic. Tá, Então é só, perfeito. Eu só se vou me então fazer permite. essa correção, aí alivia lá na frente, né? Posso Isso. editar então, presidente? Sim, ok. Muito bem observado pelo doutor Pedro, realmente, os fatos geradores são de 2020, né? Já se aplicava, então, a taxa Selic, perfeito. Eu vou habilitar, então, a edição, doutor Eduardo. Obrigado. Eu vou só pegar um cafezinho lá, doutora presidente, já volto, hein? Ok, fique à vontade.
Bem, eu já procedi às alterações, então eu alterei ali na ementa, na parte final, e quando eu comento da súmula revisitada, eu tiro quando eu falo que foi dado provimento a essa parte, para dizer que a referida súmula já foi considerada, né, o posicionamento sacramentado pelo TIT na lavratura do presente auto. Ok, perfeito, então. Alguém tem mais alguma consideração? Perfeito, estamos de acordo, senhor presidente. Obrigado, doutor Eduardo. Então, doutores, eu estou encerrando os debates. Verificando o quórum. Iniciando votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Então, o processo AIN 41, 45, 812, da empresa Vetor Comércio de Combustíveis, teve seu recurso ordinário conhecido parcialmente, com julgamento de mérito e não provido, em votação unânime nesta Câmara. Então, vamos retornar. Eu estou verificando que a presença do doutor Otávio de Abreu Caiafa. Doutor? Olá, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, doutor. O senhor veio acompanhar o processo da BRF, não é isso? Isso, somente acompanhar o julgamento. O senhor não estava no início da votação, na verdade, ele já foi julgado. Eu vou pedir, então, doutor Eduardo, o senhor pode fazer, então, a leitura da emenda, o doutor não estava presente na... Ok. Já, doutor Eduardo, a gente pode retornar, então, ao processo da RF, na autoria do doutor Eduardo, pedir apenas que ele leia a emenda. Muito obrigado. Doutora Luciana, o som está... Eu não estou conseguindo ouvir direito. O que você comentou agora? Sim, é que o doutor Otávio veio acompanhar o processo da BRF, mas ele não estava, a princípio, ele não estava no início da sessão quando nós fizemos a votação. Eu gostaria de pedir a gentileza do senhor ler a ementa do processo, que é um processo simples, eu gostaria que o senhor desse a ementa para o doutor Eduardo ter entendimento, o doutor Otávio ter entendimento do que foi julgado. Tá, só um segundo. Eu tinha fechado aqui, só relocalizar, só um pouco. Só avisando, Luciana, o Soro System, que foi pedido vista, o julgamento não foi encerrado no sistema, tá? Ele está em debate ainda. Ah, perfeito. Obrigada, doutora Tatiana. Bem, apenas para ler a ementa, ficou o seguinte: ICMS, acusações fiscais de crédito indevido do imposto estadual, em decorrência da concessão de benefício fiscal de forma unilateral pelo Estado do Rio Grande do Sul, ao arrepio de convênio celebrado no âmbito do CONFAS, com validação dos créditos reconhecida pelo DIGES, nos termos da Lei Complementar 160 de 2017, do convênio ICMS 190 de 2017, perda de objeto da LID, pedido de retificação julgado não conhecido. Então, na verdade, que pela ementa dá para já entender o conteúdo, né? Foi considerado no voto o posicionamento do DIGES e eu reproduzi a concordância com a conclusão da diligência, né, por parte da Fazenda Pública Estadual e pelo contribuinte. Então, houve a convalidação e a gente tinha que se manifestar, né, o TIT, em relação a essa postura do DIGES. Perfeito. Ok, doutora Otávio, alguma questão? Não, suficiente. Muito obrigado, presidente. Peço recusas aí e bom julgamento para vocês. Muito obrigada. À vontade. Então, doutores, vamos então passar ao outro processo da pauta, que é o processo JPAC, Comércio de Embalagens, que é de minha relatoria.
Eu vou só pedir um momento aí para poder editar meu voto. Consegui voltar. Me ouvem? Ok, Sim. beleza. Ok, doutor, o voto já está disponível. Eu vou proceder, então, a leitura. É um caso clássico de anidônio, né? Uma produção fiscal de apropriação indevida de crédito ICMS, decorrente de escrituração de fiscais consideradas inábeis por não atender às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES. A inscrição estadual do emitente de documentos fiscais fora declarada nula ante a constatação da inexistência do estabelecimento. As operações de entrada de mercadorias objeto da atribuição fiscais estão relacionadas ao demonstrativo 1, e o juízo de primeira instância decidiu pela parcial procedência da exigência fiscal, reduzindo os juros de mora aos limites estabelecidos pela súmula TIT número 10, revisada. Então, passo primeiro, né, ao exame do recurso de ofício. Né? No parecer de folhas 3, 407 e 350, a dota representação propugna o não provimento do recurso de ofício interposto, asseverando que, né, as súmulas editadas pelo TIT possuem caráter vinculante, não é possível nenhuma discussão acerca do conteúdo das súmulas. Então, eu entendo que a razão assiste à representação fazendária, né? É exatamente o que dispõe o artigo 52 da Lei 13.457. A súmula realmente ostenta caráter vinculante a partir de sua publicação. Então, eu entendo que a decisão de piso não merece reparo quanto à redução promovida no crédito tributário. Então, é a razão pela qual eu nego o provimento do recurso de ofício interposto. Passo, então, ao exame do apelo recursal ordinário. A primeira questão que se coloca é a decadência do direito de ofício que exigia o débito relatado no presente auto de infração, consoante as disposições do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Eu digo que a pretensão recursal não merece albergue, haja vista que as autuações decorrentes de apropriação devida de crédito, como é o caso dos autos, aplica-se a regra decadencial prevista no artigo 173, inciso 1 do CTN, conforme preceitua a súmula 9 de 2017 desse tribunal. Malgrado isso, por amor ao debate, eu trago à colação trecho da proposta que deu origem à súmula 9, né, e o processo, do processo CEPAS, que rechaça a alegação recursal de não existir, no caso dos autos, hipótese excepcional que permitisse o início do cômputo do prazo no exercício seguinte ao do fato gerador. Né? E eu coloco que foi decidido, né, no processo que deu origem, né, à súmula, né, que não importa o reconhecimento de qualquer débito pelo sujeito passivo, no caso de escrituração irregular de crédito no ICMS, e também não é suscetível de eventual homologação. Então, esses são os parâmetros que levaram que deram origem, né, à súmula 9. Digo que dispõe o artigo 173, inciso 1 do CTN, e, ao fim, no caso dos autos, os fatos jurídicos ocorreram no período de janeiro a novembro de 2017.
Assim, 1/1 de 2018 é o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Extinguindo-se o direito da Fazenda, constituiu o crédito tributário depois de 5 anos, ou seja, em 31 de 12 de 2022. Como a notificação da lavratura ocorreu em 25 de 11 de 2022, quando o contribuinte foi legalmente cientificado do seu conteúdo, então estamos dentro, por conseguinte, do luxo decadencial. Em relação à alegação, né, de impossibilidade de retroação dos efeitos da declaração de idoneidade de documentos fiscais, né, uma questão já pacificada no tribunal, né, ou seja, a declaração de nulidade ela ocorre após um certo lapso de tempo, porque o procedimento de verificação só se desencadeia depois de terem sido encontrados indícios de irregularidade. Eu trago aqui também uma jurisprudência da Câmara Superior, né, que diz que essa Câmara Superior já está pacificada, a questão já está sendo pacificada, e sequer os recursos do contribuinte estariam sendo reconhecidos no tocante tanto à falta de publicidade, quanto em relação à retroatividade da declaração de idoneidade pelo fisco. Em relação, no caso concreto, em relação aos documentos fiscais que consubstanciaram as operações em comento, né, eu coloco aqui que o PCN, né, apurou-se, então, a inexistência do estabelecimento consignado como comitente dos documentos fiscais. Então, foi feita uma diligência em 21 de 5 de 2019, que verificou que o endereço declarado do estabelecimento sequer existia. Né? Constatou-se, então, a inexistência do estabelecimento para o qual foi concedida a inscrição estadual, e, na verdade, o número 140 sequer existia no logradouro declarado ao cadastro. Né? Então, todos os documentos fiscais que a comissão atribuída ao estabelecimento foram declarados inidôneos. Não obstante, reportando-se ao relatório circunstancial de folha 6, o autuado aduz a existência de contradição da autoridade fiscal, que ora teria desconsiderado a existência do estabelecimento comercial e ora reconhecido o pagamento do ICMS relativo à parcela das operações, o que, a seu ver, seria bastante para afastar a presunção de veracidade e retroatividade do procedimento administrativo e reputou inexistente estabelecimento comercial fornecedor. Patente o equívoco do autuado, haja vista que, como bem observou o juízo de piso, o relatório circunstanciado de folha 6 apenas relata os documentos apresentados pelo autuado no decorrer da fiscalização. Ao revés do que se alega, não houve reconhecimento da legitimidade de nenhuma das operações em apreço. Ao contrário, a autoridade fiscal expressamente consignou no relatório circunstanciado que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a efetividade das operações. A par disso, cumpre ressaltar que o juízo de piso afastou o argumento defensivo de incorreção do valor do tributo devido, o argumento que ele trouxe na defesa, mas que ele não se insurgiu contra a questão no seu apelo recursal. Apenas estou registrando que é apenas um equívoco na leitura do relatório circunstanciado. Em prosseguimento, o autuado questiona, né, a princípio da não cumulatividade, né, eu faço aqui, acho que eu vou por pausa aqui da leitura, né, faço aqui uma revisão aqui da legislação, né, da súmula 509, né, e no item 43, o modelo, o traço, né, de 3 eixos, fiscal, negocial e financeiro, e o contribuinte, no item 45, eu digo que a prova demandada não se refere diretamente ao fato principal, né, a veracidade das operações de compra e venda, por não haver prova direta a comprová-la, mas já outros fatos estabelecidos na jurisprudência, que seriam os fatos auxiliares ou fatos raros. Então, eu já passo, então, a examinar os elementos probatórios relacionados aos autos à luz do princípio jurídico da boa-fé objetiva. Então, em relação ao eixo fiscal, eu digo, primeiramente, que a verificação da regularidade fiscal do alienante de mercadorias, além de ser obrigação legal, é conduta exigida para a configuração da boa-fé do adquirente. Essa exigência restou expressamente consignada na decisão proferida pela STJ, no recurso especial representativo da controvérsia, RESP 1.148.444. Vale esclarecer, contudo, que em situações como a presente, nas quais a declaração de nulidade da inscrição estadual do estabelecimento fornecedor é posterior à realização das operações consignadas nos documentos fiscais, não é a demonstração fiscal, da regularidade fiscal que se busca. A toda evidência, a prova demandada é a comprovação de que o contribuinte teve uma conduta diligente de, no momento da celebração do negócio jurídico, realizar consulta aos cadastros fiscais para verificar a regularidade fiscal do seu pretenso parceiro comercial. No caso, o autuado aduz que, à época da prestação de informações, a situação cadastral da fornecedora MEG estava regularmente ativa.
Contudo, como bem observado pela douta representação fiscal, a consulta apresentada sequer indica o momento em que foi realizada. Ou seja, não é possível comprovar que o autuado agiu com prudência para se certificar sobre a regularidade do fornecedor antes de iniciar as operações. Com efeito, o autuado não logrou cumprir o requisito de verificação da regularidade fiscal dos fornecedores, porquanto não apostar aos autos prova suficiente a comprovar que, no momento da celebração do negócio jurídico, consultara os cadastros fiscais no intento de se certificar da regularidade fiscal do seu pretenso fornecedor. E aqui, com todas as vezes que pensam de forma diversa, digo, argumentando, que discordo do entendimento de que tal comprovação estaria mitigada no contexto da emissão da nota fiscal eletrônica. A legislação de vigência é cogente a estabelecer que a emissão da nota fiscal não é garantia de idoneidade do documento fiscal nem da ocorrência física da operação, conforme disposto no artigo 10 da Portaria CAC 162 de 2008, norma que dispõe sobre a emissão da nota fiscal eletrônica e do documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Rememore-se que estamos a verificar o enquadramento da conduta do adquirente em um modelo de conduta ética específico definido pela jurisprudência em um momento histórico em que a emissão da nota fiscal eletrônica já era realidade na legislação tributária. E aqui eu faço uma comparação do ajuste CNF, que deu origem à nota fiscal eletrônica, o ajuste CNF 7 de 2005 e a portaria CAC 162 de 2008. E o RESP, que deu origem à súmula 509, foi julgado em 14 de 4 de 2010. Passa, então, ao eixo negocial, a verificação da regularidade comercial das operações. Ao ser notificado pelo fisco a prestar informação sobre a pessoa que teria representado as adquirentes de mercadorias, o autuado alegou tão somente que, abaixo, o vendedor sueria, a cidade administrativa, o telefone tal, o endereço e o e-mail. Como bem se vê, o autuado aduz que adotou comportamento cauteloso, mas afirma que a contratação das operações, que totalizaram a vultosa quantia de R$ 3.971.462,59, foi feita via Skype ou telefone. Ainda que tal procedimento não seja defeso, é certo que a dinâmica contemporânea das relações mercantis exige que os agentes empresariais atuem cada vez mais com profissionalismo e cautela, contratos formais viabilizam serve de elementos probatórios para eventuais demandas litigiosas. E é importante observar que, por meio da notificação fiscal de folha 12, o fisco solicitou a apresentação de documentos que representassem a contratação comercial com o emitente de documentos fiscais, tais como pedidos, contratos, mensagens eletrônicas, e provas nesse sentido não vieram aos autos, sendo plausível que se conclua que o autuado depositara sem reservas confiança na figura da pessoa responsável pelas vendas. Entretanto, é certo que, onde reside a incúria, não há lugar para a configuração da boa-fé objetiva. A despeito disso, prossigo compulsando o arcabouço probatório dos autos e constato que a autoridade fiscal apostou às folhas 17 a 140 a documentação que for apresentada pelo autuado em resposta à notificação fiscal. Disse, no apelo recursal, que foram carreados no AIN uma quantidade significativa de documentos contábeis. Sem embargo, ao esquadrinhar o centro probatório coligido, não vislumbro elementos aptos a demonstrar a aventada regularidade comercial das operações de compra e venda em apreço. De plano saliente que os documentos fiscais inidôneos são inócuos como elemento de prova da boa-fé, na verdade, nos termos do artigo 184, parágrafo único, o documento inapto faz prova apenas em favor do fisco. No que atine à demonstração da regularidade do transporte das mercadorias, o autuado respondeu à notificação fiscal, afirmando que as mercadorias teriam sido transportadas de carretas, trucks, tocos pela Risilog, ou terceiros, conforme o conhecimento de transporte em anexo. Talvez o que precise ser registrado é que o autuado não logrou elaborar nesses autos qualquer demonstrativo que efetualmente organizasse os referidos documentos, em consonância com os demonstrativos fiscais e permitisse o devido cotejo. A apresentação de inúmeros documentos sem um demonstrativo organizador dificulta a análise do acervo documental. Entretanto, depreendo que os elementos probatórios apresentados dizem respeito tão somente a uma pequena parte das operações em apreço, e aqui eu cito algumas operações. Sendo que dentre esses, os documentos de folha 57, 59, 61 e 65 se mostraram praticamente ilegíveis. Isso significa dizer que, de um universo de 74 documentos fiscais eletrônicos que são objeto da autuação fiscal, o autuado limitou-se a tentar demonstrar regularidade de transporte de não mais que 29% das operações. Note que os documentos de folha 99 e 100 não dizem respeito a presente livros. Todavia, não há se duvidar que, imprescindível para a aplicação da súmula STJ 509, ao caso, seria a demonstração de que o contribuinte atuou com zelo no cumprimento de todas as fases de todas as aquisições contratadas, com seu suposto fornecedor. A conduta zelosa
em cada aquisição mercantil per si precisaria ser demonstrada. Nem poderia ser diferente, pois a boa-fé, ratio decente, que permeia a súmula 509, é um conceito uno, inscindível, que tem alicerce no dever de lealdade e de confiança recíproca entre as partes. Não há dúvida de que, por se tratar de princípios de retidão, não existe meia-lealdade ou boa-fé parcial. De certo que o autuário deveria comprovar que guardou zelo em todas as aquisições contratadas com seu suposto fornecedor, pois é nessa unidade que se configuraria a demonstração fática necessária à aferição de sua boa-fé objetiva. Constatada a sua incompletude, é certo que o arcabouço probatório não dispõe sua incompletude, né, não dispõe de completude necessária para alcançar a demonstração pretendida no apelo recursão. A despeito disso, diversas inconsistências maculam o acanhado material probatório. Digno de nota que, conquanto o número 140 não existe no logrador indicado como de localização do suposto fornecedor, as notas fiscais em apreço indicam que o frete das mercadorias teria sido dado por conta do estabelecimento autuado. Aliás, é bem da verdade, como observou a douta representação fiscal, abro aspas, apesar de a recorrente alegar que terceiros haviam realizado o transporte, várias notas fiscais indicam que a própria autuada seria o transportador dessas mercadorias. Para além disso, conquanto o veículo que teria realizado o frete das mercadorias, objeto do documento fiscal 721, tenha sido referenciado pela placa MCK 5004, no conhecimento de transporte eletrônico, que seria correspondente a tal operação, consignou-se a placa NXB 8230. Mas não é caso único, ao contrário, essas consistências se alastram pelo acerto probatório apresentado pelo autuado. E também acontece a mesma situação no documento fiscal número 744. Outro sim vale registrar que no conhecimento de transporte eletrônico de folha 39, sequer restou consignada a identificação do conjunto transportador. Contudo, não é só. Os documentos apresentados não são aptos a demonstrar a regularidade do transporte das mercadorias, porque contém informação inverídica. O endereço do remetente não corresponde à verdade dos fatos, haja vista que, conforme comprovado pelo fisco em controvérsia nos autos, o número 140 não existe na rua Manuel Simões da Silva, logrador onde estaria estabelecido o suposto fornecedor. É extremo de dúvidas que as mercadorias recebidas pelo autuado vieram de qualquer outro lugar que não no endereço consignado como origem dos documentos apresentados pelo autuado, porquanto inexistente número indicado. Ante o exposto, é indubitável que o autuado não logrou cumprir o requisito de verificação da regularidade comercial das operações. Passo, então, ao último eixo, o eixo financeiro, e também entendo que o acervo probatório não se mostra suficiente demonstração do efetivo pagamento das mercadorias. Da mesma forma que o eixo anterior, né, aqui também eu observo que, a nível de um contexto demonstrativo elaborado pelo contribuinte, o que apreendo, né, considerando apenas a ordem de juntar dos elementos, né, que dizem respeito a somente uma pequena parte das operações em apreço. São esses documentos que eu cito. Note que de um universo de 74 documentos, o autuado limitou-se a tentar demonstrar regularidade não mais que 26% das operações. Como já explicado, a demonstração do zelo tem que ser feita em todas as operações contratadas, mas, a despeito disso, malgrado isso, né, há que se observar que os comprovantes de pagamento acostados são transferência na modalidade TED e neles não há indicação de número de notas fiscais. Não estamos a tratar de modalidade bancária de boleto, mas sim de transferência determinada unilateralmente, né? E eu entendo que não ostenta a força probante se faz necessária para a demonstração da liquidação financeira em contexto de inexistência do estabelecimento fornecedor. Não há uma conexão entre os elementos probatórios e os documentos fiscais que consubstanciariam as operações em apreço, então não há como se atestar a regularidade dos aludidos pagamentos. A par disso, eu também registro que nos TEDs há a seguinte ressalva: a transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa está sujeita a análise, o crédito será efetuado em instantes. Indo além, observo que, em contexto de inexistência e simulação de inexistências de estabelecimentos fornecedores, não é incomum a abertura de contas bancárias em nome de um suposto fornecedor que miram tão somente recebimentos de numerário e operações fictas. E sobre essa premissa, é possível afirmar que o fato de haver pagamento pode até denotar a entrada de mercadoria no estabelecimento, que é fato incontroverso nos autos, mas o pagamento não é necessariamente e por si só apto a refletir a conduta diligente do estabelecimento do cliente, porquanto não ser capaz de denunciar a origem das mercadorias. Mas, malgrado o exposto, que se faz relevante para a solução da controvérsia, que os comprovantes de pagamento não podem ser considerados hábeis para a pretendida liquidação financeira, porque não há como vincular com segurança necessária os documentos fiscais em questão.
como bem se viu, o arcabouço probatório defensivo parece de máculas de incompletude e de incongruência. Uma ou outra coisa esvazia a pretensão recursal. Em outros dizeres, como não se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia, há de prevalecer o quanto decidido pelo órgão de julgamento de primeira instância. Por sua vez, revela-se incabível a alegação de falta de razoável apreciação probatória pelo juízo de piso formulado com foco na seguinte passagem decisória. Disse o juízo de piso que, apesar de ter apresentado alguns dos documentos solicitados em notificação, a empresa JPEC, no entender do fisco, não logrou êxito em comprovar a efetividade das operações, o que ensejou a lavratura do auto de infração. E o contribuinte ele entende que essa passagem, o julgador não teria analisado as provas, teria dito apenas que a empresa não teria comprovado a efetividade das operações, utilizando-se apenas o entendimento do fisco. Eu entendo que não é o caso, isso porque aquilo que se aponta como mácula é mero resultado da leitura incompleta que faz do ato decisório. Sublinhei a expressão, o que ensejou a lavratura do auto de infração em epígrafe, porque, embora olvidada na formação do argumento recursal, é nela que reside o cerne da observação do julgador. Não vislumbro outra interpretação cabível para a passagem decisória acima transcrita, senão o relato de fatos que ensejaram a lavratura do presente auto de infração. É evidente o caráter manifestamente protelatório do argumento recursal. Ao fim, relevante para a solução da lide, que é na linha de entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ, ante a não comprovação de nenhum dos fatos básicos, não há como se concluir pelo fato principal de nenhuma das operações narradas no AI. E se não há como se inferir a veracidade das compras e venda e, consequentemente, da boa-fé, não pode-se considerar lícito o aproveitamento de créditos, no exato teor da súmula 509. Então, eu mantenho a exigência fiscal com sua integridade. Em relação ao mútuo, o argumento de confiscatoriedade realmente não é conhecido sequer por essa Câmara, né? Então, diante do exposto, eu conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento, e conheço parcialmente do recurso ordinário e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de piso que limitou os juros incidentes no crédito tributário lançado no AIM à taxa Selic incidente nos tributos federais. Esse é o meu voto, doutores. Eu já disponibilizei, eu só vou fazer o... fazendo o registro da decisão. Ok. Doutor Eduardo, por favor. Bem, não há qualquer reparo a fazer no excelente voto da doutora Luciana. Analisou de forma muito detalhada, detida as provas, e realmente não há outra constatação, mas a de que o crédito ali era indevido, né, não comprovou a boa-fé. Então, acompanho integralmente o voto e a parabenizo. Obrigada, doutor Eduardo. Doutora Tatiana. Doutora Luciana, inicialmente parabenizo pelo seu voto muito detalhista, né, desceu aos pormenores das questões de provas e de fatos. Depois quero aprender com você como coloca aqueles desenhinhos, aquelas estruturas que ajudam muito a facilitar a compreensão do que a gente está falando, traduzindo um pouco do juridiquês, e acompanho integralmente. Ok, muito obrigada, doutora Tatiana. Doutor Luiz Eduardo. Também parabenizo a doutora Luciana pelo voto, que analisou de maneira bastante criteriosa os elementos probatórios trazidos. Não tem como chegar à conclusão diversa. O principal elemento probatório que eu acredito na análise do crédito inidôneo seria as tratativas comerciais. Se espera que ocorra entre as partes que desejam contratar. E no caso aqui concreto, o contribuinte coloca que transacionou mais de aproximadamente 4 milhões de maneira verbal, por telefone e Skype, o que não deixa qualquer dúvida sobre a falta de boa-fé pelo mesmo, e a correção do fisco na consideração da inidoneidade dos créditos. Parabenizo a doutora Luciana e acompanho a relatora no meu voto. Ok, muito obrigada, doutor Luiz Eduardo. Doutor Pedro Abraão. Obrigado, senhor presidente. Mais um voto lapidar de sua autoria.
perfeita análise das provas, demonstrando, inclusive, frete por conta do destinatário, as diversas tentativas de prova de boa-fé que sempre foram parciais e nunca totais dos requisitos exigidos pela súmula do STJ. Então, perfeito voto, estamos de acordo. Ok, obrigada, doutor Pedro. Eu acho que nós já estamos na unanimidade, estou encerrando os debates e verificando aqui o quórum. Doutor Eduardo, por favor. Obrigada. Iniciando a votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Então, o processo AIN 5010-836, JPEC Comércio de Embalagens, teve seu recurso de ofício não conhecido e recurso ordinário conhecido parcialmente com julgamento de mérito e não provido em votação unânime. Então, eu acho que nós encerramos a nossa pauta de julgamento por hoje, né? Eu agradeço a participação de todos, a participação dos juízes, parabenizo o doutor Eduardo pelos votos, muito bem colocados, agradeço a doutora Tatiana, doutor Luiz Eduardo, sejam sempre muito bem-vindos à primeira Câmara, agradeço a sua participação, doutor Pedro também, muito obrigada, doutor Jailson, que sempre nos assessora também, obrigada então, pelo apoio. Eu passo a palavra então aos colegas para as considerações finais, como já é de praxe aqui nessa Câmara. Doutor Eduardo. Bem, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, parabenizo a doutora Luciana pelo excelente voto, sempre detalhado, analisando cada detalhe de cada prova, as participações sempre importantes do doutor Pedro, da doutora Tatiana, e também a participação hoje do doutor Luiz Eduardo. Seja muito bem-vindo à nossa Câmara, e desejo a todos uma excelente semana. Obrigada, doutor Eduardo. Doutora Tatiana. Sigo aqui as palavras do doutor Eduardo, parabenizando você, Luciana, doutor Eduardo, sobre os votos. Muito bem pontuado. Eu gosto muito dessas matérias de prova, principalmente quando o julgador se debruça sobre elas e traz uma correlação com os fatos e o direito. Então, muito boa sessão, agradeço a todos pela oportunidade. Seja sempre bem-vindo, doutor Luiz Eduardo. Boa semana a todos. Obrigada, Pedro, e até a próxima. Muito obrigada, doutora Tatiana. Realmente, as provas, eu sempre entendo a máxima, né, de que as provas são o coração do processo, né? Então, eu sempre entendo isso muito sobre as provas. Doutor Luiz Eduardo, por favor, suas considerações. Agradeço a receptividade dos colegas de Câmara e a oportunidade de poder substituir o doutor Maluf, sabendo que não chego aos pés do reverenciado julgador. Parabenizo a doutora Luciana e doutor Eduardo pelos excelentes votos e espero poder acompanhá-los futuramente mais alguma sessão ainda nesta judicatura desse biênio 22-23. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigada, doutor Luiz Eduardo. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Agradeço aí pela condução serena, muito tranquila, proporcionando a todos aí que coloquem suas posições jurídicas. Agradeço aos colegas pelos debates, sempre aprendo muito nessa Câmara. Doutor Luiz Eduardo, volte mais vezes, será muito bem recebido aqui, é um prazer tê-lo aqui conosco. Doutora Luciana, só precisa encerrar a sessão, não esquece de fazer isso, porque depois dá problema, a gente já teve outros casos em outras câmaras. Agradeço aos senhores aí, até terça-feira que vem. Muito obrigado. Ok, obrigada, doutor Pedro, já está encerrado. A todos, um abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia. Bom dia.